Este é o podcast Órgãos e Funções Essenciais à Justiça, uma iniciativa do curso Bacharelado em Direito da FCP, em cumprimento ao projeto extensionista curricular 2, PEC 2, produzidos pelos alunos do segundo bloco do curso Bacharelado em Direito da FCP, apresentados pelas equipes da turma, sobre a supervisão e a direção do professor Cristiano Brasileiro, diretor acadêmico da FCP. Obrigada a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo canal do YouTube da FCP e pelas ondas da Rádio Cerrado Educativa 92,1, pela internet e no site tudoradio.com.br. O podcast Órgãos e Funções Essenciais à Justiça traz informações sobre as contribuições do Poder Judiciário, do Poder Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Privada e da Segurança Pública, dando visibilidade à defesa dos direitos do cidadão, discutindo questões jurídicas relevantes de direitos fundamentais e outros relativos à cidadania, destacando as dimensões e o exercício dos direitos e acesso à justiça. Este programa leva até você informação, conhecimento, cultura e dicas sobre os direitos dos cidadãos. Neste episódio, falaremos sobre a Defensoria Pública do Estado do Piauí. Este programa é comandado pelos acadêmicos Aline da Silva Mendes, Leociomar Carvalho da Silva e, por mim, Júlia Félix. E teremos a participação ilustre da defensora pública do Núcleo da Defensoria Pública de Teresina, a doutora Sheila Andrade Ferreira. Boa tarde, doutora. Boa tarde ou bom dia, né, a todas e a todos que estão nos assistindo e que, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, que me honra muito, não só por falar da minha instituição. Para quem me conhece, sabe que eu não escolheria outra carreira dentro do sistema de justiça, me identifico muito, minha vida é uma antes da defensoria e depois da defensoria. Então, falar dessa instituição, para mim, é uma grande honra, porque realmente representa grande parte do que eu sou hoje. Então, se eu comecei a ensinar, foi para poder ter estagiários mais qualificados, porque na época eu não me sentia preparada para ensinar. Então, foi a defensoria que me ensinou que eu precisava ensinar para qualificar quem estava comigo e a sociedade como um todo, porque eu faria, como acredito que eu ainda contribuo para a vida acadêmica de muitos alunos. Foi na defensoria que eu me estimulei a fazer concurso para professora da UESP, assim como dando aulas na FCP. Também foi dentro da defensoria que eu fui cada vez mais vendo que capacitar o meu currículo não era questão apenas de ensinar e estar cada vez em um grau mais alto do patamar acadêmico, mas sim porque eu percebia que, através da qualificação do conhecimento, eu conseguiria, dentro da defensoria, desenvolver projetos, como eu desenvolvo hoje, que necessitam de um grau de conhecimento, aprendizado sempre maior. E eu tenho diversos colegas que também são professores e que parece que daí, né, alguém me falou semana passada num evento pela Escola da Defensoria Pública do Estado do Piauí, da qual eu sou diretora, que as pessoas têm bem relação com esse podcast, que quanto mais defensores forem professores, você consegue visualizar a importância da instituição e tira da cabeça das pessoas que defensorar, né, que a defensoria só atua em relação a bandido, ou em relação à parte criminal do processo. Eu não gosto dessa expressão, mas essa é a visão de algumas pessoas, né? Só atua em favor de pobre e só atua em favor de ladrão, enfim, principalmente com as audiências de custódia, né? O que é o oposto. Não existe sistema de justiça sem a defensoria.
A defesa é algo íncito ao próprio texto constitucional. Então, até aquele que não comparece com o advogado, e eu já atuei em relação a casos assim, de pessoas que tinham e eram abastadas, mas era processo criminal, não queria que andasse, ficava trocando de advogado toda vez e abandonava o processo. A defensoria entra e atua porque é função institucional o patrocínio daqueles, não só que não podem, como daqueles que não têm defesa sob pena de ferir o devido processo legal e a presunção de inocência. Eu gostaria de fazer uma pergunta, eu imagino que seja uma pergunta que receba bastante. Doutora Sheila, qual o papel do defensor público e como ele difere de um advogado particular? Então, Júlia, exatamente, né, dentro do que a gente estava falando, a OAB e a advocacia né, também faz parte do sistema de justiça. Só que a Defensoria Pública, ela atua na defesa das pessoas hipossuficientes ou vulneráveis. E essa vulnerabilidade não é só uma vulnerabilidade econômica, às vezes é uma vulnerabilidade social. Eu vou lhe dar diversos exemplos. Pessoas em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade em relação à própria família, e aí tem os idosos, as mulheres vítimas de violência, né, doméstica. Recentemente foi aprovado no estado do Piauí, o Estatuto da Pessoa com Obesidade. Lá também está prevista a atuação da Defensoria, em relação às causas, inclusive coletivas, né? Não estou falando só aqui do custos vulneráveis, não, que às vezes admite-se nas ações em tramitação nos tribunais a atuação como amigo da corte, né? A nossa atuação é uma atuação maior, né? Como agente realmente de defesa de um determinado número de pessoas a qual a defensoria se atém, então, podendo propor ação civil pública, podendo, inclusive, atuar, recorrer e executar os títulos judiciais. Então, a atuação da defensoria é uma atuação que não só existe em primeiro e segundo grau, mas que em grau de tribunal, em grau superior, ela é uma atuação importantíssima para garantir a segurança das defesas dos direitos das pessoas vulneráveis. E aí, vulnerável, não só o vulnerável econômico, como vulnerável social. Inclusive, foi feita uma alteração recente também no Estatuto da Criança e do Adolescente para incluir a defensoria na rede de proteção. Então, a gente vê vários microsistemas, né? O idoso, a criança ou adolescente, a pessoa com obesidade e outras situações, principalmente dentro da questão do sistema prisional, né, que a defensoria é essencial. Não adianta toda a boa vontade de um secretário, ou às vezes de todo um corpo envolvido em relação a resolver os processos para ver quem fica e quem sai do sistema prisional, mas se a defensoria não for parceira, o judiciário pode estar lá, o Ministério Público está lá, mas se a pessoa não tem defesa, não adianta. Então, esse papel é essencial. Então, nós vistoriamos não só as delegacias, como também atuamos em todas as audiências de custódia daqueles que não constituíram advogado, atuamos fazendo inspeções constantes nos presídios e fazendo mutirão da força-tarefa, que é exatamente para soltar ou pedir direitos daquelas pessoas que estão cumprindo pena. Então, sabemos que o defensor público ele tem, né, esse contato com bastante histórias. A senhora poderia compartilhar uma história ou caso que tenha impactado profundamente sua carreira como defensora pública? Tem vários, né? Porque assim, eu tanto atuei com tudo, com Corrente, Cristalândia, Santa Filomena, Gilboés, Monte Alegre, Parnaguá, na minha parte de atuação no interior, como eu também na capital, já fui coordenadora do sistema prisional, já fui diretora civil, então assim, eu tenho diversas histórias de atuação. Mas eu vou dizer uma que, na verdade, me chamou a atenção para poder, na verdade, fazer um projeto esse, inclusive, que eu escrevi no Inovare, né?
Ele não foi vencedor, mas, inclusive, ressaltar isso. A Defensoria Pública, dentro do projeto Inovare, já recebeu várias premiações por sua atuação em diversos estados, né? Apesar dele não ter sido premiado, ele foi reconhecido como boa prática. E isso é muito interessante, não só para destacar a atuação do profissional, mas principalmente chama a atenção a quantidade de projetos positivos que tem nas mais diversas defensorias do Estado. Então, Júlia, foi assim, eu fazia um atendimento enquanto defensora que atuava na execução penal, normal. E aí a gente sempre leva a ficha de antecedentes, enfim, leva um extrato da pena, quando a pessoa vai ter ali proporcionalmente livramento, ou direito a sursi, ou direito a saídas temporárias, né, que é o chamado saidão. E um rapaz estava comigo, ele já tinha recebido a folha, né, e a gente começa entregando a folha com a quantidade de tempo que a pessoa cumpriu, para ela comparar para ver se está certo os dias remidos, para a gente fazer os pedidos, e depois ele vem para o atendimento individual. E aí, no momento que ele veio para o atendimento individual, ele tinha feito, fugindo da polícia, ele tinha sido baleado e estava usando o que se chama de grade, né? O que se chama, são aqueles ferros, todo mundo aí já deve ter visto, aqueles ferros incrustados na perna, né? Porque quando a pessoa tem um ferimento de gravidade muito profunda, você coloca aqueles ferros, que é chamado de grade, ele fica todo envolto na perna, você já deve ter visto, né? Ele vai ali até o osso para sanar a infecção. E aí ele se sentou na minha frente, falou assim, não, em relação à quantidade de pena, eu estou tranquila, acabei de entrar, fui baleado, fiz minha primeira cirurgia, mas vou passar ainda aqui muito tempo, mas eu queria dizer para a senhora uma coisa em particular. Aí, assim, eu pedi só para a estagiária se afastar um pouquinho, porque o atendimento é bem coletivo, né? Porque a gente estava fazendo ali as avaliações coletivas, e ele falou assim: a senhora conhece as celas? Eu falei, sim, conheço, claro. Aí ele falou assim: pois é. E ele estava com um ferro do joelho para baixo, né? Que foi correndo aonde foi alvejado na perna. Aí ele falou assim: eu não consigo utilizar o banheiro de jeito nenhum, que todo mundo sabe que dentro da cela não tem vaso sanitário e tal, é um buraco muitas vezes no chão. Não é aquela cela bonitinha, individual, que a gente vê nas séries da Netflix. Não, é uma cela coletiva, superlotada, cada um dorme para um lado. Se der sorte, você consegue dormir, porque em algumas situações eu já vi unidade prisional tão cheia de gente que alguns dormiam e eles alternavam quem ia dormir e quem ia ficar só sentado cochilando, né? Então, e fica ali o espaço para a pessoa utilizar para fazer as suas necessidades fisiológicas. Aí ele falou assim: eu não consigo sentar. Ou seja, a gente entende, segue urinando, mas não conseguia defecar. Mas não é porque ele não quisesse e tivesse vergonha. Era porque realmente sentar ou ficar de cócoras com um ferro na perna ainda até o osso era absolutamente impossível. E aí ele falou que por isso enfrentava uma série de situações e tal. Aí me chamou a atenção, não só porque aquilo me tocou, porque eu disse, meu Deus, eu já tenho mais de 12 anos de defensoria e nunca parei para pensar nessa situação, né? Aí ele falou assim, ó, tá se tornando insuportável para mim, as condições de saúde são extremamente dificultosas, etc. E aquela história especificamente me chamou a atenção, e foi a partir daí que, inclusive, eu comecei a fazer um projeto que levava saúde para as unidades prisionais, né? Então, a gente conseguia fazer não só os testes rápidos, quanto vacinar, obviamente, teve a participação da Secretaria de Saúde, da Fundação Municipal de Saúde, na parte de vacinação, da parte de ver a questão de diabetes e hipertensão, a questão de fazer exames de visão, porque muitos tinham, né, e não sabiam, e alguns estavam até com glaucoma, e essa pessoa
entraria, né, dentro dos mutirões para fazer cirurgias, quanto na questão de pedir ali uma certa prioridade para que houvesse uma, assim que possível, né, assim que a pessoa estivesse em condições, fosse feita a retirada da grade, né, em relação às pessoas que não são em número pequeno, são um número relativamente considerável de pessoas que são alvejadas, e uma vez alvejadas, elas ficam um tempo com aquilo, mas depois tem que ser tirado. E, na verdade, ninguém dava visibilidade, nem a quem tinha prioridade, afinal, pensa-se que preso ou alguém que cometeu um delito não tem direito à saúde, é o oposto. Tem sim, se a gente quer ver aquela pessoa reinserida dentro da sociedade, esse é o primeiro passo, é a humanidade, e reinserir aquela pessoa com dignidade. Então, essa foi uma das histórias, assim, que eu passei mais de 10 anos para conseguir enxergar quanto, às vezes, a gente, né, tem um sentimento, quer ajudar, mas precisa ver ou se colocar no lugar do outro. E aí nós fizemos esse projeto dentro desta realidade dessas pessoas, não só dele, mas a partir dele me chamou a atenção da questão da saúde dentro das unidades prisionais. Então, essa é uma história, assim, que me deixou muito impactada. É fundamental entender o papel dos defensores públicos na justiça social, como o sistema legal trata de questão de justiça social e igualdade. E qual é o papel do defensor público neste contexto? Bom, Aline, conforme pode ser visto entre as funções da Defensoria P4, é o acesso à justiça, né? É o acesso à justiça que ela é vista hoje, como eu já tinha dito, não só em relação às pessoas que têm vulnerabilidade econômica, como vulnerabilidade social. Então, como dizia Capelletti e como diz Amartya Sen, né, nas suas obras, é você alcançar cada vez mais as ondas de acesso à justiça. Não é só a primeira, a segunda, a terceira, conforme foi explicado, conforme foi dito em relação a você ter uma justiça que ela é acessível individualmente, que ela é acessível em relação a todas as classes sociais, mas essa justiça, efetivamente, é uma justiça que perfaz o papel de alcançar o Estado democrático de direito, de alcançar a vulnerabilidade social, de ser inclusiva em relação a alguns grupos que nem mesmo sabem que têm direitos. Então, seja quilombola, seja pessoa em situação de rua, seja na coletiva e tratando de direitos coletivos, é você cada vez mais fazer com que os grupos sociais, muitas vezes, que eram esquecidos né, pelo legislador ordinário, mas não esquecidos pelo legislador constitucional, você dá uma interpretação em que o princípio de acesso à justiça, ele seja sobremaneira elevado para atingir todas essas pessoas, contribuindo assim para a concretização da erradicação da pobreza, mas principalmente como agente de redução das desigualdades sociais. Então, esse é o papel da Defensoria Pública. E quais são os principais obstáculos que os clientes de defensores públicos enfrentam ao acessar serviços legais? Na verdade, a Defensoria Pública ela tem assistidos, né? Ela presta assistência judiciária gratuita, o termo correto para diferenciar exatamente da advocacia são assistidos. O principal obstáculo que encontra é exatamente a Defensoria chegar cada vez mais nessas pessoas. Então, interiorizar mais a Defensoria, equipar, né? Seria um sonho, mas ao Ministério Público, né? Para que haja não só uma equiparação prevista no texto constitucional, mas uma efetivação na realidade, né, concretamente, para que seja possível você ter em cada comarca um defensor público, pelo menos, mas principalmente, ainda que não haja um defensor público em cada comarca, que se consiga, por exemplo,
no estado do Piauí, tem escritórios sociais, né? Os escritórios sociais, você vai ter um membro ou alguém respondendo ali, não só pelo judiciário, como pelo Ministério Público, como pela Defensoria, a fim de efetivar essa atuação e essa aproximação da pessoa que vive, né, num termo judiciário muito distante. Vou colocar aqui a última cidade mais do extremo sul, que por exemplo, Cristalândia. Então, vamos imaginar ali um termo ou um local muito pequeno dentro de uma localidade do interior de Cristalândia, tendo o mesmo acesso de alguém que está na capital. Mas isso deve ser feito com brevidade e tratando a questão de acesso à justiça com a maior celeridade possível. Então, assim, em termos numéricos, a Defensoria Pública foi a que mais cresceu dentre os que mais cresceu numericamente, né, dentre as instituições do sistema de justiça. Só que esse crescimento exponencial, ele foi proporcional à população? Não foi proporcional. E para ser proporcional, o que é que ele precisa? Precisa de investimento na carreira. E esse investimento não só ele é econômico em relação a você atrair bons profissionais para fazer parte do quadro da defensoria, mas ele também é em relação à estruturação, a ter a itinerante indo, a ter o ônibus da itinerante indo, a van de direito indo, fazendo com que determinados projetos que às vezes a gente consegue alcançar 2, 3 cidades do interior, que ele vá efetivamente ao norte, que é, né, mais tranquilo, vamos para a praia, né, vamos para Luiz Correia, vamos para a comunidade ali, como o extremo sul, que já é mais difícil. Tanto que nesse segundo semestre de 2023, me causou grande felicidade o fato da itinerante ter chegado, por exemplo, a Santa Filomena, né? Então, essa questão é muito importante para que a gente consiga desenvolver os projetos e a função da Defensoria Pública em relação à sua primordial papel, que é o do acesso à justiça, dignificando essas pessoas e fazendo com que ela tenha acesso aos seus direitos. Mudanças e reformas são frequentes no sistema da justiça. Pode nos falar sobre algumas mudanças ou reformas recentes no sistema de justiça que afetam os defensores públicos e seus clientes? Então, a própria interpretação que é dada à Defensoria Pública é uma coisa que se pode ver em determinados julgamentos, né? Então, julgar algumas questões, como pode a Defensoria Pública ou não ser autora de ação civil pública? Pode. Não há usurpação das funções do Ministério Público, porque são atuações completamente diferentes, né? Uma é uma atuação que vai atuar ou como autor da ação, e quando não é autor da ação, é fiscal da lei, né? O Ministério Público, mas a Defensoria atua dentro dessa nova perspectiva, podendo requisitar documentos, como foi julgado pelo ministro do STF em relação ao papel da Defensoria, que pode sim, o ministro Barroso enalteceu a atuação defensorial e falou que esse poder de inquisição, ele existe, né? E, de igual forma, em outra DIN, que foi julgada em equivalência, tanto uma lei do estado do Piauí, quanto uma lei do estado de Rondônia, Roraima, eu acho, estou na dúvida aqui, e que foi reconhecido à Defensoria não haver qualquer inviabilidade de atuação em relação não só às ACPs, como atuação em relação a custos vulneráveis nas ações que digam respeito aos interesses coletivos das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que são um público assistido pela Defensoria Pública. As mais diversas defensorias públicas estaduais, como a própria Defensoria Pública da União. E isso é essencial, porque quando você atua só como amigo da corte, há uma limitação em relação a recorrer, há uma limitação em relação à sua atuação, que é limitada ao que o magistrado entender que o amigo da corte pode fazer. Então, quando você tem um amplo acesso, inclusive iniciando a ação,
é muito mais efetivo o papel e a atuação da defensoria. Então, cresceu de apenas, né, acompanhar processos em primeiro grau ou em segundo grau, de maneira judicial e intermediando acordos, como também em relação à sua atuação nos tribunais superiores, podendo, inclusive, essa atuação chegar e acompanhar processos ou ações civis públicas em relação a patrocinar essas ações e executar os títulos quando forem descumpridos. Então, isso no âmbito da saúde, no âmbito da defesa de idosos, você fiscalizando não só as unidades prisionais, como eu falei, mas fiscalizando as unidades de atendimento aos idosos, as unidades de atendimento aos adolescentes em situação de internação, é extremamente importante para que seja viável você visualizar o que é que está faltando e levar à justiça, ou esse acesso à justiça, e essa interpretação mais ampla e mais efetiva que é necessária e deve ser dada pela própria instituição e pelo Poder Judiciário, enxergando a instituição como uma importante peça do sistema de justiça e não só no patrocínio de causas, sejam causas criminais, sejam causas cíveis, em relação às pessoas que são vulneráveis e não só essa vulnerabilidade econômica, mas essa vulnerabilidade social, como eu falei. Com as mudanças recentes no sistema de justiça, há algo que a Excelência gostaria de destacar como melhoria significativa para os defensores públicos e seus clientes? Eu vou aqui reiterar o que eu já tinha dito, essa visão constitucional e conforme Estado democrático, com ampliação não só dos poderes inerentes, né, ao cargo, como requisitar documentos, como atuar nas ações coletivas, mas é a questão realmente da efetivação dos direitos das pessoas vulneráveis, né? Então, é uma boa vontade, não só política e cultural, mas perpassa dessa boa vontade e vai realmente para a questão de afirmação de direitos em relação ao público assistido pela defensoria, a fim de que quem necessite dos serviços da defensoria, seja de maneira individual, seja de maneira coletiva, ela passa a ter uma interpretação mais ampliativa e emancipatória, de maneira a que haja uma garantia da condição de sujeito de direito e de necessitado ou hipervulnerabilizado, né, de determinadas parcelas da população, tais como população de rua, mulher em situação de violência doméstica, criança, adolescente, idoso, obeso, as pessoas que estão necessitando de acesso ao sistema de saúde e que estão numa situação de que não podem sequer, né, procurar a Defensoria Pública, mas a Defensoria Pública ter esse processo ativo de saber pelas assistentes sociais que existe uma pessoa nessa condição para poder a gente fazer a intermediação e os pedidos correlatos, né? Então, pedido de medicação, pedido de transferência, como é muito comum para outro estado para realizar procedimentos, não tem no estado do Piauí, mas que pode ser conseguido em São Paulo, pode ser feito em Fortaleza, como um transplante, por exemplo. E, assim, nessa interpretação constitucional, você vai fazer com que o legislador infraconstitucional também seja mais assertivo, como vem ocorrendo, incluindo a Defensoria Pública nos microsistemas. Então, no ECA, né, em relação à adoção, por exemplo, em relação à proteção integral do idoso, da criança ou do adolescente, e outras situações que vejam e que encarem essa vulnerabilidade, essa necessidade de reconhecer veementemente a proteção
até inclusive do meio ambiente, até inclusive em relação ao próprio policial militar. E não é o policial militar visto ali só como agente público de segurança, mas o próprio policial militar na sua situação e sendo retirado da corporação, porque é uma das categorias que mais é afastada em função mais é afetada, melhor dizendo, em relação ao suicídio, né? É uma categoria que muitas vezes não só sofre, né, de suicídio, de afastamento em função de laudos, mas também isso perpassa para que essa pessoa não seja punida e não seja retirada da sua função de rua, de fazer policiamento ostensivo, etc., mas que ele também seja, pela corporação e pelo Estado, reintegrado ao cargo, às vezes em função administrativa, tendo em vista esse sofrimento com estresse, com depressão e com problemas de saúde, e isso é visto como uma situação de vulnerabilidade que pode ser acobertada pelo atendimento desse grupo vulnerabilizado, né, por doença ou por transtorno, que às vezes o incapacita para estar na rua, mas não o incapacita para fazer atividade administrativa dentro da corporação, que é necessária e realmente exige um número muito grande de policiais para tais atividades. Para aqueles que podem estar considerando seguir essa carreira, qual conselho a excelência daria a eles? Que você tem que ter esse perfil em relação a atender e a sair dos seus escritórios, né, dos seus gabinetes, melhor dizendo, e ir até o assistido, né? Então é necessário que você vá no hospital para ver se realmente se confirma a situação da pessoa que está sendo ali, você foi nomeado como curador. É necessário você ir para uma instituição de longa permanência para ver como é que estão esses idosos. É necessário fazer visita nas unidades de internação em relação à criança e o adolescente. É necessário que você verifique e que você faça essa busca ativa em relação a essas pessoas que têm benefícios e esses benefícios estão sendo cerceados em função de não ter acesso ao defensor, seja esse acesso semanal, seja esse acesso mensal, para poder saber que número e quando essa pessoa vai ter direito, por exemplo, a uma progressão, a uma liberdade provisória. Então, você tem que ter a sensibilidade de que eu não gosto de fazer atendimento. Sua carreira não é a defensoria, né? A defensoria faz sim atendimento, então seja aí fiscal tributário, seja atue na área tributária, que vai ter muito menos audiência, nem vai ter audiência, mas se você não tem perfil para fazer muitas audiências, se você não tem perfil para atender o assistido, a defensoria não é o seu lugar. Em contraprestação, né, não foque só no salário, em contraprestação, a gente tem uma sensibilidade, uma necessidade de uma atuação coletiva, como uma atuação individual, que foque nessas pessoas que eu falei aqui, né? Então, comunidade quilombola, as pessoas em situação de rua, pessoa menor, né, criança, adolescente, idoso. Então, se você tem esse perfil social de atendimento e de acolhimento, a Defensoria Pública é, sim, a instituição que você deve considerar em relação a realizar a carreira. E mais, né, a gente também tem que ver que quanto mais defensores também estiverem em sala de aula, o aluno passa a ter um perfil não só de ter continuamente ali a questão da advocacia, de advogados, como de juízes, promotores, mas também dessa proteção, dessas vulnerabilidades, cujo atendimento é necessário e que isso vai efetivar o acesso à justiça, o sistema de acesso à justiça, até ela, por exemplo, se tornar ou ter o mesmo padrão
mundial, não só o mesmo padrão em relação a atingir o Estado e interiorizar, mas um padrão até de recorrer para a Corte Interamericana ou para outras situações que é necessário você pedir ou auxiliar a pessoa para que tenha acesso a direitos, às vezes, que foram negados, como foi o caso da condenação do Brasil em relação a Maria da Penha, que encerrou a própria lei Maria da Penha. Eu imagino que são muitos processos. E como que a senhora faz para lidar com esse número de processos e conseguir dar essa atenção e esse cuidado caso a caso? Então, o número de processos ele vai ser grande, tanto no interior, né, que você atua como um clínico geral, né, essa é a comparação que mais se faz, ela é numerosa no interior, assim como ela vai ser numerosa na capital, né, ainda que você atue num órgão, como é o meu caso, eu sou titular da 2ª Defensoria de Família da capital. Ela vai ser numerosa, só se torna a especificidade da matéria que você vai trabalhar. Para lidar com o processo, você vai ter que ver quais são os processos ali que são mais comuns, corriqueiros e que demandam uma atenção, mas que você consegue acompanhar de maneira mais facilitada, porque aquilo se tornou o seu dia a dia. No meu caso, por exemplo, alimentos, execução de alimentos, revisional de alimentos, ou investigação de paternidade, entre outros, que não têm menos importância, mas que são mais corriqueiros, de igual forma que eu posso separar algum dia da semana para fazer uma atuação voltada para o público da defensoria. Então, fazer uma busca ativa, por exemplo, de crianças sem pai, né? A gente, aqui no Nordeste, tem um grande número e um grande percentual, segundo os dados do ARPEN, né, que é a Associação Nacional dos Registradores e Notariados Públicos, que fala que o Nordeste tem uma grande concentração e um infeliz pede de pessoas que não têm pai no registro público, mas dentro desse contexto a gente ainda tem proporcionalmente em relação ao número de população o estado do Piauí com um déficit ainda pior, né? Então, elevar o número de pessoas que ajuizem ações para que haja o reconhecimento dessa paternidade, que a Defensoria Pública, inclusive, participe, como existe uma lei recentemente aprovada, colocando essa atribuição à Defensoria, que é quando o escriturador, quem vai fazer a certidão de nascimento, verificar que a mãe não apontou o nome do pai, seja recolhido ou levado à Defensoria Pública para que tome as providências administrativas. E assim você cumpre a lei de investigação de paternidade na sua fase pré-processual, na sua fase inicial, evitando que aumente a quantidade, você registra aquela criança de qualquer forma, de qualquer jeito, ainda sem o nome do pai, e não faz com que aquela pessoa que tem um pai, porque todo mundo tem pai, às vezes a pessoa até tem mais de um pai, né, se a gente for pensar na paternidade socioafetiva, seja tão logo aconteça essa indicação da ausência de pai registral, isso haja um processo de notificação para que a pessoa compareça à defensoria, para que indique este pai, para que se inicie ali uma fase extrajudicial e não demore 20, 30 anos, às vezes a pessoa já é maior de idade e a necessidade e o sentimento e os direitos hereditários daquela pessoa, né, não sejam violados por tratar-se, inclusive, de direito da personalidade e a questão de subregistro, ela gera efeitos, tanto em relação à escola, quanto em relação a esse menor questionando quem é seu pai, às vezes sabe porque a mãe falou, mas esse pai nunca toma essa iniciativa de colocar seu nome no registro dessa criança. Então, o volume de processo não faz com que você apague ou seja colocado uma venda para que determinados pontos sejam feitos através de ações como o Dia D, como Conciliar pela Criança, que são alguns dos projetos que a Defensoria Pública tem. Chegamos ao fim da nossa conversa. Eu gostaria de agradecer à doutora Sheila por compartilhar o seu conhecimento, experiência conosco, sua dedicação, que foi bem visível ao sistema social e é verdadeiramente inspiradora. E eu queria deixar aberto para a senhora fazer as considerações finais.
Júlia e, na verdade, os outros acadêmicos que estão presentes, eu é que agradeço o espaço a mim reservado para tratar, como eu disse ali no início, da instituição que faz parte do meu dia a dia e a qual eu sinto muito orgulho de dizer que eu sou defensora e professora, como diz minha filha. Minha mãe é defensora e professora, né? Então, e eu só sou professora em função da defensoria, como eu falei aqui. Não me vejo em outra carreira, acho extremamente importante essa atualização e tratar da carreira com muito amor, do jeito que eu faço, e divulgá-la sempre que posso. Então, eu fico feliz com o convite, com o reconhecimento e com as perguntas e respostas que foram feitas, que eu espero que tenha esclarecido o papel da Defensoria, e encerro aqui dizendo que a Defensoria Pública, com essas novas atribuições que eu falei, ela surge exatamente para efetivar, para implementar de maneira cada vez mais ampliada de uma cidadania as pessoas que devem ter esse acesso à justiça. E não é só aquele acesso à justiça do artigo 5º, não é só ter defensoria pública, ela tem que estar instalada, ela tem que estar equipada, ela tem que estar com os repasses em relação aos valores em dia, em equidade numérica em relação aos demais membros do sistema de justiça, para que consiga produzir e efetivar as suas ações que são urgentes e que são necessárias para a população. Então, essa sociedade pluralista na qual vivemos, ela deve reconhecer essa necessidade veemente de proteção em situação de vulnerabilidade, que eu já disse aqui, não é só uma vulnerabilidade econômica, é uma vulnerabilidade também social, abrangendo grupos que eram invisibilizados e que hoje têm grande visibilidade, como são a população quilombola, pessoas em situação de rua, pessoas em situação de cárcere e assim por diante. E com isso, você vai salvaguardar a vida, né, muitas vezes, dessas pessoas, a vida, a saúde, a incolumidade física, enfim, uma proteção integral, como é o caso do idoso, da criança e do adolescente, e como uma consequência lógica disso, você vai conseguir proteger muito mais as pessoas que são assistidas pela Defensoria Pública. Então, eu agradeço e espero, né, ter conseguido passar a mensagem e ter conseguido também com que as pessoas se interessem, leiam um pouco mais, podem me procurar, mandar e-mail, eu sempre estou disponível, acho que o meu telefone é o mesmo de sempre, desde a época que eu ingressei na Defensoria Pública, e eu nunca me privo de responder, posso demorar um pouquinho, mas eu nunca me privo de responder as mensagens de qualquer aluno ou pessoa que se identifique como interessado em tirar alguma dúvida ou ter alguma informação da Defensoria. Muito obrigada. Ótimo, obrigada. E é isso para o episódio de hoje do nosso podcast Órgãos e Funções Essenciais da Justiça. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e não esqueçam de deixar um comentário e compartilhar o episódio de hoje. E até a próxima.